isso aí, está no ar o Tá Ligado, o seu mais novo programa aqui da TV Câmara de São José dos Campos. Eu sou Vitor Dantas, seu parceiro semanal. Ó, vou te falar um pouco o que é o programa. O programa vai abordar sobre cultura, educação, esporte, música, ó, e muito mais. E para começar com o pé direito hoje, vou chamar um professor Zezo, biólogo, fotógrafo, historiador, o cara faz de tudo. Ó, não sai daí, já volta, hein? Estamos de volta com Tá Ligado, olha, e chegou a melhor parte do programa, que é a hora de chamar o Zezo, né, que é professor, calma aí que eu vou até ler que a ficha do garoto é extensa, professor, biólogo, fotógrafo, putz, tem mais um monte de coisa, mas eu vou deixar ele falar. Chega aí, Zezo! Zezo, vamos lá. Eu te apresentei por cima, falei que você é professor, que você é biólogo, que você é fotógrafo, mas melhor do que eu te apresentar é você falar de você mesmo. Então fala pra galera de casa quem é Zezo. Vamos falar um pouquinho, isso é rápido. Cara, desde a adolescência eu sempre curti muito natureza. Eu sempre tive envolvido com mar, com montanha, com mergulho. E quando meus 17, 18 anos eu resolvi fazer biologia como primeira, segunda, terceira opção. Vai a dica para quem faz vestibular. Tem uma coisinha dentro de você que, assim, faça o que o seu coração, o que você, dentro de você tem um médico, tem um advogado, seja feliz. Eu me encontrei na biologia e a biologia me levou a esse entendimento da relação homem-natureza, homem moderno, tecnologia, industrialização, urbanização. Então, assim, é uma eterna busca. O aprendizado é eterno. Imagino. Então, assim, eu comecei, para você, adolescente, que busca se profissionalizar, primeiro, siga o caminho do seu coração. O que você tem dentro de você? Tem um médico? Vai para cima da medicina. É um engenheiro? Vai para cima. Invista seu tempo, né? Invista o tempo, viaje, aprenda, humildade, retidão, disciplina, que tudo dá certo. Então, assim, eu me encontrei na biologia e aí eu fui afunilando e fui me especializando. A fotografia, ela é uma das como é que eu vou falar, das profissões que eu agreguei à biologia. Sim. E o estudo do meio é outro. É isso. Senhoras e senhores, esse é Zezo, manos e minas, esse é Zezo. Olha, só pela apresentação já podia acabar, mas ele ainda tem muito mais para agregar pela gente. Zezo, eu tô vendo aqui, você disse que você foi professor, inclusive aqui na Escola Poliedro, aqui em São José dos Campos. Isso. Mas eu queria saber, você se interessou primeiro pela questão da natureza, fotografia, enfim, do seu projeto social que a gente até vai falar mais para frente, ou como professor, o ensino em si? O negócio é interessante. Quando eu era estudante, eu trabalhava com pesquisa na USP. Sim. Eu jurava que eu não ia entrar em sala de aula. Eu ia ser um pesquisador. Até o momento que eu dei uma palestra no primeiro colegial, isso em 1990. Apaixonei por sala de aula e eu dei aula há 32 anos. Nunca mais saí de sala. E meu foco é adolescente. Eu me especializei em primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. É a melhor idade para se trabalhar, adolescente? Eu adoro trabalhar com adolescente. O adolescente, ele é crítico, o adolescente, ele tem energia. Então, eu acho que, assim, hoje, qualquer educador, nossa obrigação é investir e acreditar o adolescente. O adolescente atual, ele precisa de estímulo. Então, o adolescente está assistindo sua aula com o Google aberto. Então você tem que se capacitar, você professor educador, você tem que saber lidar com esse você está jogo, brigando com o Google, da sala, sim. Porque o cara está trazendo novidade, está trazendo notícia de ponta e que é muito mais rápida que o que está na apostila num livro. Então eu como educador, o que eu sempre fiz na minha vida? Me capacitei, como eu dou evolução e ecologia, eu fui visitar diferentes biomas. Para quê? Para entender a dinâmica. Sim. Então, qual é o papel quando você fala de uma queimada? Qual é o custo ecológico de uma queimada? Não é só uma árvore que pegou fogo, tem todo um microecossistema. Não é simples, né? Não. Então, assim,
assim, como é que eu vou explicar? Mas é importante você entender a interação da profissão, qualquer uma que seja, com o seu envolvimento. Isso é uma dica para adolescente. Principalmente fazer o que gosta. Eu sou biólogo, eu tenho 55 anos e continuo aprendendo eternamente. Então, é isso. Um fato interessante que me chamou a atenção é que você falou que nunca saiu da sala de aula, mas tem uma foto sua aqui, tem como colocar aí, ô Matheus, pra gente, ele ensinando na mata? Ele tá com uma maleta, eu acho, alguma coisa do tipo. Essa aí. Gente... Essa é a sua sala de aula? Essa é a minha sala de aula. É o seguinte, eu me preocupo muito com o ensinar. Então, o adolescente moderno, ele precisa de uma situação lúdica, porque o adolescente é muito rápido, ele quer algo atrativo, ele precisa comprar ideia. E às vezes, o que eu percebo, uma matéria pode ser muito chata em sala de aula, mas na prática o cara nunca mais esquece. Isso eu estou dando uma aula, se você observar essa foto, eu estou dando uma aula sentado no coração da selva, eu estou falando de raiz, eu estou falando de nutrientes. Ali naquela maleta eu tenho um leitor de luminosidade, um leitor de temperatura, um leitor de vento. E o que significa isso? Significa que o adolescente ele vai entender a dinâmica da selva. Se você olhar ali, tem uma vegetação morta no chão. Aquilo que vai... Que são essas plantas. Essa folhagem aqui, essa folhagem é que vai fazer o ciclo nutricional do solo. E isso aí, por exemplo, numa condição de queimada, você vai deixar os... Olha lá. De raízes do lado da foto, com comparativo, isso, né? Exatamente. Eu estou mostrando a importância do sistema radicular. Então isso aí, o aluno quando tiver no vestibular, ele vai lembrar dessa vivência. Então essa é a ideia. Não fica só um lance de decorar, né? Não fica, porque eu sou totalmente... O cara viveu aquilo. O cara viveu. Ele tem lembrança, ele sabe exato, o que é, ele né? conseguiu montar o quebra-cabeça. Quem é o ser e a relação dele com o todo, com o solo, com o clima. Qualquer problema que você tenha de desmatamento, de queimada, vai interferir no bioma todo. Então a minha ideia é que o adolescente entenda as relações. Então, nesse caso, eu estou mostrando a morfologia, eu estou mostrando a estrutura de uma planta vinculada com a característica do solo. Então, é mais ou menos essa minha linha de pensamento. Em diferentes biomas, a gente consegue levar o estudante para que no vestibular ele saia do decoreba e entre no cognitivo, ou seja, ele acumulou uma série de informações que vai numa redação... Ele viveu. Ele viveu, tem propriedade para ele falar, vai né? trazer para uma redação aquela vivência em ecologia, por exemplo, o caso da foto. Especificamente essas fotos são aonde? Essa aí é na Amazônia. Essa é no coração da selva. Caraca, Então, bastante perreco lá, hein? Tem muita história para contar na Tem Amazônia? muita história. Meu Top. Deus do céu, cara. E os alunos vão com a cara e coragem, topam mesmo? Vai. A gente prepara os alunos, a gente faz o estudo, assim, o aluno passa por exame médico, tem uma vestimenta adequada. Uma pergunta, os alunos vão cientes dos perrengues que vai ter? A maioria Ou você não sim. conta tudo? Não, eu não conto tudo. Tem um, por exemplo, que acho que não tem foto aqui. A gente faz uma parte de sobrevivência na selva e lá tem um coco chamado coco de babaçu. A gente corta a tampa dele e saem 3 larvas brancas. Olha que legal, olha que atrativo. Você riquíssimas em proteína. Então, quando o aluno menos espera, a gente corta o coco do babaçu, pega a larva e dá para cada aluno experimentar. A primeira impressão é cara de nojo, tal. E isso foi engraçado comigo na minha primeira vivência. O cacique pegou o facão, pôs uma larva, ela é grossa, branca, e o cara falou, come, professor. Que isso? E o bicho estava vivo, uma larvona branca. Eu falei, putz. Se mexendo ainda. Mexendo. Aí, eu não sabia se eu jogava no fundo da boca, se eu engolia vivo. Se engole vivo e fica vivo lá dentro. Fica lá dentro. Aí eu resolvi morder. Quando eu mordi, soltou um caldinho na minha boca. Meu Deus. Que tem gosto de leite de coco. Porque ele come a polpa do coco. Então, na primeira impressão, só que aí os alunos gostam, mas a primeira... Então, eu acho que são situações que eu nunca conto na minha viagem, que é quando o aluno chega e fala, bom, nós vamos matar a fome agora, isso não causa impacto em nenhum bioma lá, e a gente deixa essa surpresinha
pro momento lá, né? É, deve ser bom pra caramba isso aí. É gostoso. A impressão é ruim, mas de boa. E a produção tá me falando aqui, falou aqui no meu ouvido, que teve um aluno que foi mordido por boto. Como é que foi essa história? É, foi mesmo. Não, na realidade... Me conta, a fiquei gente interessado. estava num grupo grande, de uns 30 alunos, e a gente estava nadando em beira do rio com água até o peito, mais ou menos, e o boto estava ali, mas isso é bom deixar bem claro, que a gente quando nada com o boto é de uma forma espontânea, não é boto de cativeiro. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Sim. É uma questão, depois eu vou até abrir um parênteses nesse tema. A gente estava nadando, geralmente eu não nado com aluno por questão de piranha, questão de cobra e jacaré e arraia. Então a gente estava nadando numa roda e o boto começou a ficar eufórico, brincando com a galera ali. Ele deu uma beliscadinha na perna da menina. Eu tô aqui. Deu ali. E ela ficou com uma tatuaginha de 3 dentinhos lá. Nós fizemos o primeiro socorro, mas não aconteceu nada demais. Ficou marca de 3 dentes. A menina assustou, mas ele só deu uma beliscadinha. E aí, mas isso aí, assim, eu tomo maior cuidado para que não ocorra o impacto da presença humana com o equilíbrio do bioma. Você precisa entender que você é a visita, Eu os estou alunos invadindo. são as visitas, Sim, né? Então assim, você sabe, agora eu vou falar uma situação que me incomodou muito, é um problema grave na Amazônia. A última viagem que eu fiz... Calma, segura isso daí. Ó, não sai daí que a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já com o professor Zezo. É nóis! Estamos de volta com Zezo. Eu até queria deixar bem claro isso, a produção me colocou sem acento, eu tô chamando de Zezo. E pra quem tá chegando agora, gente, Jonathan, vai nele aqui. Gente, não é o velho da van, tá? É o professor Zezo que tá com a gente aqui hoje. Zezo, voltando à história do boto. Como é que foi isso? Lá. Conta lá. Não, uma coisa muito desagradável na minha última viagem. Sim. Que isso é um problema da Amazônia, um problema grave. A gente estava no barco com os alunos, fazendo uma área de reconhecimento, eu estava dando botânica em cima do barco. Então, de repente, saíram 6 canoas do meio do mato, canoas pequenas, pilotadas por crianças. Que isso? E essas canoas tinham animais de cativeiro. Então essas crianças, é uma forma de sobrevivência. Elas saíram nas canoas, tinha macaco, bicho preguiça, cobra, vivos no colo delas, para elas invadirem os barcos do turista para fazer foto. Então, de repente, no meu barco, chegaram 6 canoas lotadas de pequenos animais domesticados e eu proibi que essas crianças entrassem no barco, porque eu não quero fomentar esse tipo de atividade turística. Então eu cheguei quando essas crianças tentaram invadir meu barco para que meus alunos pegassem os animais e fizessem foto. Eu pedi que as crianças não entrassem no barco, que saíssem, porque elas encostaram no meu barco. E eu expliquei para meus alunos o perigo de uma situação dessa, uma pegada bem social e ambiental. Então são crianças que exploram o turismo em cima. Mas a gente não consegue nem, vou dizer uma criminalizar, mas não é isso, né? Não. É a cultura deles. É a cultura deles, mas o turismo fomenta. Então, assim, se o turismo fizesse o que eu fiz de fechar a porta, eu não deixei que elas entrassem no barco. Essas crianças iam trazer para o barco cobra, sucuri, cobra, bicho preguiça, macaco, bebê, filhote de jacaré, né? Que eles guardam em pequenas caixas de madeira em cativeiro. Então, assim, o animal fica em estresse constantemente. Então, isso me surpreendeu. Eu faço a Amazônia desde 2011, nunca eu tinha visto isso. E, principalmente, feito por crianças de 8 a 9 anos de idade. Então, quando essas crianças abordaram o meu barco, eu falei, não subam. Falei para meus alunos, não encostem nesses animais. Vocês vão... É uma questão de saúde também, né? Você disse que os alunos fazem todo um check-up antes de ir, né? Mas o que eu quis evitar, eu quis quebrar esse ciclo que começa aí no tráfico de animais. É daí que se abre a porta
como é que eu vou falar? Para uma exploração animal, né? Então eu já interrompi isso aí. Isso me assustou. Falando em essa questão de saúde, e você falou que os alunos fazem um check-up, eu tenho uma informação para deixar aqui agora. Já está liberada a campanha de vacinação da terceira dose de Covid entre jovens de 16 a 17 anos. Então, você que tem 16, 17 anos, corre no postinho mais próximo da sua casa, na UBS, vai se vacinar, se proteja, nos proteja. Então, por favor, faça o seu papel de se vacinar, tá? Todo mundo grandinho, 16, 17, não precisa mais da mamãe e do papai, né? Não. Já consegue sozinho, buscar um pão, tomar uma vacina. É isso aí. Vamos continuar. Vamos lá. Mais um perreco lá na Amazônia, tem? Mais um caso curioso? Caso curioso. Não precisa nem perreco, mas uma curiosidade. Putz, Vitor, isso daqui eu só vi lá até hoje. Tá. Eu estava tomando banho no quarto do hotel e meu chuveiro começou a falhar. Quando eu olhei para cima, tinha uma cobra enrolada no chuveiro. Uma cobra legal. de 2 metros. Ela estava no chuveiro. Quando eu abri a água... Isso no hotel? No hotel, que é um hotel de selva. All inclusive, né? Com tudo incluso, Isso. literalmente, da Amazônia. Você tem tudo incluso dentro da Amazônia. selva. E a cobra estava dormindo no prato do chuveiro. E eu comecei a ver que a água começou a sofrer uns negócios. Falei, puta, olhei para cima, cobrona aqui. Aí eu falei, nossa, eu fechei a água do chuveiro devagarinho. Aí saí do box, a cobra ficou lá, só que aí ela começou a desenrolar. A resistência não pegou nada, né? Não, era chuveiro gelado, beleza, não então tem nada fechou. elétrico, nada. Ela menos estava mal, né? só ali. Aí eu falei assim, bom, eu vou abrir a porta do quarto, abrir a porta do box para a cobra sair. Só que quando eu abri a porta do box e abri a porta do quarto, em vez dela sair para fora, ela veio correndo e eu pulei em cima da cama e ela veio atrás de mim. Putz, que isso? Então, mas assim, a hora que ela subiu na cama, eu consegui pegá-la pelo pescoço, mas não era venenosa, era uma cobra d'água, 2 metrão. Eu consegui pegar com a mão, eu me protegi, eu fiz o travesseiro de escudo. Olha ali o negócio. Travei ela com a mão, aí saí lá para fora com ela aqui e botei na árvore. E isso é constante. Uma outra situação engraçada, eu estava fotografando uma aranha grande, ela estava dentro da toca. E eu deitei no chão, na boca da toca dela. E fiquei no aguardo. Eu estava com 2 GoPro ligadas e a minha tele. E eu tô ali esperando a aranha, ela começou a sair. E a minha tela era grande. Eu estava deitado no chão, com a máquina escorada na terra, bem na boca da toca. E os alunos tudo atrás de mim. E eu vi que os alunos começaram a ficar assustados, eu pedi para fazer silêncio. E a aranha, ela ficou curiosa com a minha câmera e com o flash, que eu comecei a bater flash nela. Ela veio e escalou a lente da máquina e veio em direção do meu nariz. Só que a aranha é do tamanho de um prato de sobremesa. Ah, bacana. Aí eu não consegui... De um pincher, você tem um pincher em casa? Aí, mais ou menos. Aí eu não tinha como, o que eu fiz? Eu comecei a mexer com essa... Ela estava em cima da lente, eu não tinha como puxar a minha alça, eu parei de respirar na cara dela, porque ela veio e chegou, ficou uns 10 centímetros do meu nariz. Armou ou não? Não, ficou de boa, ficou curiosa. Só que eu comecei a ficar vesgo, eu comecei a mexer com essa mão para ela virar para a minha mão. Aí eu consegui dar um peteleco nela ali, um empurrãozinho ali, mas foi um sustinho, administrou, não aconteceu nada e tudo de boa, né? Uma dúvida que você deixa isso ciente para os pais? O que? Sempre. Os alunos ficam fazendo live, papai, estou no meio do mato, a aula tá assim, assim. Tem lugar que não pega internet, né? Então, pai, mas tá tranquilo, eu tô no meio do mato, eu só tava tá tudo bem, eu tô vivo, mas tá bom. uma cobra, mas tá tudo certo, eu fiquei a 10 centímetros de uma aranha. O importante dessa viagem é o seguinte, é um risco calculado. Lembrando que meus alunos são totalmente urbanos, não tem contato com selva, eu tomo muito cuidado com as alergias, eles são obrigados a usar EPI, bota, caneleira, cada um na trilha. Tem todo um preparo, tem não é só chegar aí, não, né? é roupa e medicamento. Então eles levam 3 a 4 tipos de antialérgico. Porque a responsabilidade, o professor, não está só em você com seus alunos, mas em você com os indígenas também, Com né? tudo, com certeza. Tem todo um esquema, sim. E outra coisa, Você é gente. responsabilizado pela vida deles e pela vida da tribo. Você está chegando, você pode estar trazendo doença nova. Com certeza. Inclusive, como é que está esse lance do Covid? Você está indo para lá, não está? Não, eu estou parado de aldeia desde 2020. Eu tenho contato com as aldeias constante por telefone, mas enquanto não... Eu já sou vacinado, tudo no esqueminha, mas a questão é... Eu quero sentir ainda o Covid para não afetar a aldeia. Isso me preocupa muito.
Então é uma coisa que a gente tem que ter essa consciência, né? Mas eu estudei o senhor, né? E eu percebi que seus perrecos não são só nacionais, né? Não, eu tô vendo uma foto aqui, a sua com... Isso é no Alasca. No Alasca, né? Que você me contou no off, ele me contou que ele jogou um pedaço de pau no urso para ele olhar e você conseguiu... Um tronquinho. Isso aqui é uma fêmea. Eu estava com os alunos... Quantos metros a fêmea, mais ou menos? 2,80 de altura. 2,80, pouca coisa a fêmea, né? Esse caso um pedaço de pau nela. No Alasca tem uma cidade, a gente sempre vai... Geralmente eu vou na segunda quinzena de julho para pegar o verão no Alasca. E chove muito. Eu estava numa floresta com eles, uma floresta de ursos pardos e pretos. E nessa foto, eu estava uns 10, 15 metros da fêmea, só que ela estava olhando para lá. Eu queria que ela olhasse para mim para eu bater essa foto. Então, tinha um galhozinho no chão. Você teve a brilhante ideia de jogar... você que é pai e deixa o seu filho ir, ele tem a brilhante ideia de tacar pedaço de pau no urso. Olha aí que legal. Eu joguei um galinho nas costas dela. Não, e me conta qual que é a proteção que você tem do guia lá? Do que? É um apito. Um apito. Então, um urso de 2,80 m que ele joga um galho, é só apitar que não, você tá é um apito garantido. supersônico e um sinalizador que solta uma chama, né? Mas não machuca nada, porque na realidade eu tomo o maior cuidado para não fazer alteração no ambiente. Isso é a coisa que a gente mais bate, quer dizer, que eu mais penso assim, quando eu falo para o aluno, olha, nós vamos invadir um ecossistema, a situação é essa, o comportamento é esse, lixo zero, entendeu? Tomar cuidado onde pisa, preservar o meio e fazer parte da educação. Caso você só... Não, eu chamou a atenção dela, Sim, né? com certeza. Não, eu peguei um galinho pequenininho, mas ela tá olhando pro flash, que eu tava batendo flash na cara dela eu queria fazer essa foto mas tudo tranquilo. Foi muito bom. Tem uma outra foto dos peixes, do urso comendo um salmão. Essa aí, ó. Eu também, a gente ficou... Cara, aí você tava muito perto, Tava uns 5 metros dele. Esse é um adolescente. E era exatamente a época do salmão. Essa é a mãe ou é o adolescente também? Esse é o filho. Esse é o filho. A mãe estava prenha e era uma mãe com 2 filhotes aí. Filhote de uns 1,90 m, 300 kg, né? Esse aí tinha uns 80 quilos. Mas eles estavam muito mais entretidos com o peixe do que com a gente, né? Logicamente que a gente tinha todo um esquema de segurança, a gente respeitou as regras, o que Cara, o guia... e isso é muito mais que estudo, né, professor? Desculpa te interromper, Isso mas é verdade. Isso é viver, né? É viver. Tem coisas, tipo assim, essa parada da Amazônia, do Alasca, é coisa que poucas pessoas vão ter o privilégio de vivenciar esse grande lance, né? Quando você pega um adolescente, você trabalha, isso para mim é uma forma lúdica de se aprender, ou seja, o cara está em loco, ele não está vendo... Ele está entendendo a ecologia, ele está entendendo a importância do homem, o comportamento animal selvagem, que é a base. Então, quando eu dava em sala de aula darwinismo, o cara já vem para uma viagem dessa, ele já entende o que é seleção natural. Ele já entende que o fato desse urso comer um salmão não vai desequilibrar o meio. Então, hoje é importante você, adolescente, que você entenda que muitos problemas ambientais no planeta todo, ele é consequência de uma ação humana. Então, quando você desequilibra uma cadeia alimentar, você desequilibra um todo. Quando você tira um herbívoro da história, você afetou um carnívoro. Você afetou uma população de uma planta. Então, tudo está integrado. E a minha ideia, quando eu levo um aluno para esse lugar, ou para a Amazônia, ou para o deserto, é importante que ele entenda o show da vida, o cenário, sem a interferência antrópica. Até que ponto o homem... Por exemplo, eu levo, mas eu ensino que nós não podemos impactar. Sim. Eu não posso alterar a dinâmica ecológica. Eu estou lá, eu estou assistindo um show da vida. Mas eu tenho que ter, eu e meu aluno, nós temos limitações. O ambiente não pode perceber que eu estou lá. Eu não tenho que passar desapercebido tanto em deixar resíduo e tudo. Com certeza. É isso aí, ó. Vamos para mais um intervalo rapidinho. Eu já volto, que eu ainda tenho muito para falar com o professor. Ó, e eu tenho certeza que ele vai agregar muito mais ainda pra gente, viu? Não sai daí. Estamos de volta com ele, pega ele, Joninhas Zez, está aqui com a gente para o nosso terceiro
E último bloco, ó, e antes de voltar, vou deixar uma dica de filme pra você, que tem tudo a ver, não tem tudo a ver, né? Mas Aranha tem a ver com biologia e com o convidado de hoje, então Homem-Aranha sem volta pra casa. Acompanha aí. Aí, ó, Homem-Aranha sem volta pra casa, ó. Inclusive tem tudo a ver com você, né, Zé? Aranha, sempre. E às vezes não pode voltar pra casa, né? Vai que você depara com um urso do nada. Vai ficar por lá. Brincadeiras à parte, estamos de volta agora aqui pro último bloco. Deixa eu tirar uma dúvida pessoal minha. Por favor. Você que vai na Amazônia, se eu for picado por alguma aranha, não tenho chance nenhum de ganhar alguma coisa lá, né? De ganhar o quê? Poder. Não tem não. Não? Não. Só dor, inchaço e risco. Ah, beleza. Então, olha, eu planejava aí pelo menos, né? Mas vou passar. Terceiro e último bloco. Zé, fiquei sabendo do seu projeto social. Me conta mais disso, cara. Como é que funciona? Em 2011, eu tive lá, quando eu fui fazer uma parceria com um hotel de selva. E esse hotel fica no meio de uma comunidade ribeirinha e uma comunidade indígena. Aí, ó. O que aconteceu é o seguinte, me tocou muito quando eu vi que as meninas de 16 anos têm em média 3 a 4 filhos. Elas começam a vida sexual muito cedo. Isso é parte de um processo cultural que eu não interfiro. Só para deixar claro, isso é uma parada que pra gente bate uma revolta, né? Pra gente que não tá naquele ambiente, mas é a cultura deles. A cultura não se mexe. A gente não tá aqui pra falar o que é certo, o que é errado de também jeito em nenhum, relação eu respeito a isso, demais. né? Deixar isso claro aqui. Mas eu comecei a ver uma condição de pobreza muito forte. E eu sentei com os 2 caciques, com os filhos dele, em 2011. Eles ainda acreditam no fio do bigode, da força da palavra, do compromisso. E o que me chamou a atenção era a condição, é um povo relativamente esquecido. Um povo que não tem fogão, um povo que não tem geladeira, um povo que não toma banho com sabonete, não usa papel higiênico. É um povo que toma banho na beira do rio. Então o meu compromisso com o cacique foi de levar roupa, equipar a escola, que por incrível que pareça, independente de governo que seja, uma das escolas estava com a apostila de geografia de 1973. Isso me tocou. Então, eu me comprometi a levar material didático, todos os anos eu levo roupa, lógico que eu faço uma arrecadação de 6 meses, eu começo a arrecadar as roupas em janeiro até julho, são doações. Eu não pego dinheiro quando a pessoa quer doar. Dinheiro eu peço que ela vá no calçadão e compre calcinha, cuequinha, bermuda, camiseta. Cara, você vê que é o básico, né? Você é o básico. Não, porque nós estamos falando de temperatura. Jaqueta, tênis, você está falando de cueca e calcinha, cueca, calcinha, bermuda, camiseta. Shorts, é o básico. Então vem muita doação de roupas usadas, mas eu faço uma triagem, que eu jamais levo uma roupa, às vezes vem brinquedo quebrado, boneca sem cabeça, sapato sem sola, bola de futebol furada. Gente, quando você for doar algo, doe pelo algo amor de que Deus, use, com né? certeza. Que sirva para você, sim. né? Então, eu faço uma triagem e chega lá, é esse evento que vocês estão vendo na tela aqui, tá? Não levo comida, porque eu também não quero interferir no dia a dia deles. Eu equipo a escola ribeirinha, e trago muita roupa para as mulheres, para os bebês das mulheres grávidas. Eu falo muita cuequinha, muita calcinha para criança, por quê? Porque é o que eles usam numa condição de temperatura constante de 30 a 39 graus. Então, assim, essas doações saem muito aqui de São José e São Paulo. Uma coisa interessante que grande parceira minha nunca me cobrou nada é a TAM. Olha aí. A empresa de aviação. A empresa de aviação, eu acho que é importante falar porque eu faço isso há 10 anos. Se faz o bem, pode falar assim. 10 anos, os caras, eu já levei tipo até 160 caixas grandes, nunca foi nada. E eu acho um trabalho bonito e eu faço questão, eu tenho orgulho de divulgar porque sempre eles estão de porta aberta pra gente e essa questão. E aí é muito difícil, é importante vocês saberem a força da equipe. Por quê? Porque a gente sai de São José, sai de São Paulo com as caixas, chegam lá, essas caixas pegam 2 barcos para chegar até a aldeia,
Os adolescentes que viajam comigo são eles que arrumam as roupas de homem, roupas de mulher, roupas de criança. Então isso que você está vendo é tudo organizado por aluno. Eu acredito muito no seu potencial de 15 a 18 anos. Ou seja, é o aluno do ensino médio. Então, gente, o fazer o bem é muito legal. Outra coisa que eu acho importante falar aqui, que muitas vezes o aluno que está lá entregando é o aluno que participou da arrecadação. E muitas vezes tem uma roupa de um familiar dele que ele chega lá, ele... Para você ter ideia de uma experiência que eu tive, uma aluna minha aqui de São José dos Campos, ela comprou um vestido para uma criança de 1 ano e meio, para você ter noção dos problemas de lá. Ela comprou um vestido florido para uma menininha de 1 ano e meio. Ela não sabia para quem ela ia dar. Ela comprou um vestidinho maravilhoso. Chegando lá, ela encontrar alguém, né? Meio pouquinho mais. E foi lá e vestiu a menininha com o vestido, fez uma Maria Chiquinha e botou um chapeuzinho. Ok, isso no primeiro dia nosso de encontro com a comunidade ribeirinha. O que marcou foi o seguinte, a mãe da menininha falou para mim, professor, quando o senhor for pegar o avião na volta, passa na aldeia que eu vou dar um presente para os seus alunos. Como a condição de pobreza é grande, quando eu passei, a mãe tinha deixado a menininha pronta para doar para minha aluna. Que isso, cara? Então ela ficou, porque ela tem muitos filhos que estão numa condição de fome. Então quando eu cheguei na aldeia, quando eu estava indo embora para São Paulo, eu passei na aldeia. Falei, galera, vamos descer que vocês vão ganhar presente dos índios. Que isso? Quando eu chego, a menininha está pronta, de mochilinha nas costas, e a mãe queria doar a filha dela para minha aluna. Isso me marcou muito, foi uma choradeira. É logicamente que a criança ficou lá. Então, imagina, a minha aluna falou, professor, eu falei, não, minha filha... Deve ser difícil para a mãe que vê a filha numa situação lógico, de passar fome. É passar fome, então vocês. falou, lá para São Paulo ela vai ter condição melhor. Então isso é importante você saber como o negócio, a expectativa deles com nossas visitas. Só que eu preservo muito isso aí. Então eu cheguei para a mãe índia e falei, olha, minha aluna não pode levar sua filha. Nós vamos achar... Quer dizer, isso é uma coisa muito séria, é um papo muito sério. Daí você entende... Você vê que é outra realidade, ela não entra... É uma coisa assim entender que não entra no nosso critério de justiça, Imagina. que não tem certo e errado. Eu vou biólogo, você é o quê? Traficante de criança indígena? Pelo amor de Deus, olha onde foi. É. Então eu cheguei, minha aluna chorou porque ficou muito emocionada e com a menininha e tal. Mas, gente, é sério esse papo. É um papo assim, eu tive que administrar a situação, a mãe achava que a solução era doando a filha dela. Nossa, isso é muito profundo esse papo. E eu tive que administrar a coisa. Falei para minha aluna, olha, não é o caminho, a criancinha é aqui, pelo amor, nossa, só isso aí tem um... Então, mas eu estou mostrando a situação de expectativa. Gente, para quem vai, precisa ir sabendo que não é um resort que você está indo, né? Você não está indo para férias. Não, você está entrando... Tem uma missão para cumprir. Tem uma missão, exatamente. Outra coisa que é importante, hoje meus projetos estão parados por questão do Covid. Isso era uma dúvida. Eu vi você agradecer ao Natan. Eu queria saber como faz para participar, como é que tá esses projetos nesse cenário de Covid. Não, enfim, se alguém quer participar, alguém que está vendo a gente em casa, no YouTube. Futuramente... Olha aí, vamos lá, preste atenção. Eu estou observando o comportamento do Covid, que eu não posso. Eu morro de medo de levar Covid para a aldeia. Então hoje eu me blindei meus índios, eu falo meus índios porque é minha família lá. Sim. Eu tenho um carinho muito grande com a aldeia, eu sou muito bem quisto lá. Para eles eu ganhei um colar de cacique branco, ou seja, eu preservo a saúde de todos. Então, por enquanto, eu não estou fazendo o trabalho eu não estou fazendo esse tipo de turismo. Mas ainda está em contato com eles. Tem, total, mas eu falo assim, enquanto eu não tiver segurança da situação do Covid... Tanto para você, tanto para mim, para eles, né? Com certeza. Eu não posso pegar... A gente transita em aeroporto de São Paulo, aeroporto de Manaus e vou chegar numa aldeia. Então, não. Hoje, então, se você tem... Como que eu faço para ir? A gente vai... Eu vou avisar o pessoal da TV, tá tudo certinho, mas no momento certo. Então vamos falar que o projeto hoje de visitação da minha parte está congelado. Eu deixo bem claro porque eu quero preservar a segurança deles. É um projeto maravilhoso, eu sou biólogo de um hotel lá de selva maravilhoso,
Mas esse hotel é o núcleo das aldeias e da comunidade ribeirinha. Então a gente aqui deixa um compromisso firmado. Com certeza. Assim que sair seu projeto, como participar, a gente vem divulgar. Doando, não sei, enfim, a gente vai divulgar aqui. Vai divulgar, porque o que acontece? Eu vou abrir as arrecadações. Sim. Então, a hora que a gente começa a abrir, a gente pode... hoje eu não estou vinculado mais a um colégio. Hoje o projeto é meu, eu sou o interface entre a comunidade daqui e a aldeia. Ponte, né? Eu sou a ponte. Beleza. Então, é nessa condição. Então, assim que sair, gente, eu vou dar mais informações para você. Vamos ficar em contato com o Zezo para a gente ir para cima disso e encabeçar uma campanha. Agora a gente vai para um quadro, Zezo, vou explicar para você, chamado Tá no Feed. Sei. A gente vai abordar alguns temas aqui, como se fosse o Instagram mesmo. Você vai falar se você curte, o que você comenta, se você compartilha, se você não curte, beleza? Beleza. Então vamos lá, vamos começar com a tragédia em Recife, cara, alagamentos. O que você acha disso aí? Isso aí, assim tem como... Tem a ver com a sua área, não tem a ver? Total. Sim. Isso aí, como muitos outros problemas, isso é uma questão ambiental. Uma questão ambiental vinculada a desequilíbrio, vinculada à estiagem, vinculada à queimada. Você tem que entender, tudo que se faz de agressão à natureza, ela não é pontual. Ela reflete em diferentes biomas e ecossistemas. Por quê? Porque você faz um impacto em um ponto que reflete em outro ponto. Isso vocês devem ter aprendido então, lá. Nunca tem ponta solta, né? Uma vai ligando na outra para chegar... Uma está conectada com a outra, com certeza. É isso aí. Jogo rápido agora então. Venda ilegal de animais silvestres. Isso também é um outro tema muito delicado, porque você tem quem vende e quem compra. Então, a partir do momento que você quebra esse ciclo, isso é grave, gente. Sabe por que isso é grave? Porque você altera comportamento de cadeia alimentar. Ao mesmo tempo que você sobrecarrega um nível trófico, você desequaliza o outro. Então, vocês aprenderam isso lá em consumidor de primeira, segunda e terceira ordem, isso é matéria de vestibular. Ou seja, quando você foca na venda de um e traz esse animal de um ecossistema para outro, do qual ele não faz parte daquela cadeia alimentar, que é uma planta exótica, você está desequilibrando... Sim. Uma cadeia. Então, assim, isso é muito... ordem, né? Exatamente, isso é muito grave, principalmente pelo desequilíbrio ecológico e populacional. Então, assim, não é só a questão da tartaruga, a questão do jacaré, a questão do papagaio. O problema é que existe um bastidor muito expressivo em cima da criação de um animal fora do bioma dele. Tem um iceberg por baixo de tudo, Tem, né? Exatamente. Para encerrar, educação indígena infantil. Isso também é um outro ponto delicado. Eu falo assim, eu não falaria só a nível de educação, mas eu falo assim, qual é a importância do índio para o planeta? Então, assim, educação infantil, que eu vejo muito na Amazônia... que tem que aprender, a gente também aprende muito com eles, né? Muito. Eu vou falar uma situação uma vez, a nível de educação, só rapidinho 2 temas. É o seguinte, o que eu vejo muito na Amazônia é que a educação multisseriada, a professora divide a lousa, então a primeira fileira é 5º ano, a segunda fileira é 6º ano, a terceira fileira, 7º, em uma sala só você vai de 6º ano a 3º do ensino médio. Meu Deus, que desafiador. Então, outra situação, muitas aldeias que eu vi, as provas ainda são feitas em oh meu Deus, Xiló, esqueci, oh meu Deus, como é que é? Pode falar, Bomba, qual é o nome? Mimeógrafo, Xiló, mimeógrafo. Obrigado, Bomba. É isso aí, isso eu tenho percebido, desculpa gente, mas e outra coisa que me chama a atenção, que é onde eu entro, material. Então assim, crianças com falta de caderno, com falta de lápis, com falta de caneta, infraestrutura para estudar. Assim, isso eu falo quando você entra para a floresta e você vai vendo comunidades carentes que tem uma... Então, é muito comum o próprio... eu tenho visto professores de 3º ano dando aula. Então, assim, se bem que agora também a gente tem visto bastante...
índios em universidade, isso é um bom sinal. É um bom sinal. Ele sai da comunidade, vai para a faculdade em Manaus e volta como professor. Então, educação indígena, curte, compartilha, é essencial, correto? Com certeza. Então sempre. é isso aí, esse foi Zezo, estava aqui com a gente hoje, ó, e o programa não vai ficar só nesse programa. Eu já estou falando com o Marcelo aqui, que é o diretor que está falando no meu ponto. Vou reafirmar. Vai ser um prazer a gente voltar. A nossa ajuda com sua campanha com os índios ainda. Sim, a gente com vai bolar, certeza, estruturar isso aí. isso. Vamos fazer outro programa, quero sua volta. Você sabe, você como convidado sabe que teve muito assunto ainda que não entrou por causa do tempo corrido. Tem bastante coisa para falar. E com certeza a gente vai lá te fazer uma visita. Não, vamos sim. Fechou? É isso? Obrigado pela sua presença, viu, professor? Uma honra te conhecer. Para mim também. Quero manter Tamo contato com você fora daqui. Vamos. Gente, é isso. Está acabando mais um Tá Ligado. E fica ligado que o próximo pode ser você estar aqui com a gente. Hoje foi ele, Zezo, o cara. Pega ele, Joninha. Tamo junto. Prazer estar com você. É nóis. Chega aí, professor. Me dá um abraço. Pô, sensacional, hein? O tempo é curto, né, mano?